podcast. Eu sou o Babá Exu, para quem não me conhece. Estou aqui com a minha mãe, Sol Guluzian. Boa tarde a todos, bem-vindo ao nosso programa de Segundo hoje. programa do dia. Nesse feriadão, né? Trazer mais conhecimento, Consciência, expansão. consciência. Hoje nós estamos aqui com Marcos André. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Gratidão a todo mundo de casa. Estamos aqui em serviço, né? Estamos aqui no nosso último dia em São Paulo, numa grande missão de nos pormos a serviço da hierarquia espiritual para levar luz, conhecimento e compreensão para as pessoas lá de casa. Então estamos aqui para servir e trazer luz sobre temas muito importantes para que todos possam ter uma vida de mais axé. E o homem tá estourado, hein, gente? O homem ele tá famoso. Solicitado, requisitado. Quantos podcasts? Esse é o 8º programa que a gente está gravando, já é o 8º programa, e o maravilhoso é porque cada programa tem a sua assinatura, a gente traz tópicos diferentes, então estamos aqui para falar de algo que possa levar axé para a vida das pessoas. Muito Maravilha. bom. Seja muito bem-vindo. Gratidão. Então eu quero começar falando sobre realidades paralelas. Isso. Como que funciona essa história? Como é que Maravilha. acontece isso? Esse é um dos temas mais complexos, que é uma das nossas missões espirituais, porque nesse momento está havendo uma grande compressão de realidades, porque na transição planetária múltiplas linhas de tempo estão se convergindo e fenômenos associados a acessos a outras realidades estão se tornando mais comuns. Então, um dos meus propósitos é levar esse conhecimento para as pessoas. E para a gente entender um pouquinho de realidade paralela, a gente tem que entender o que é tempo. O tempo é definido pelo espaço. Portanto, a nossa percepção de tempo é criada de maneira ilusória, porque nós estamos inseridos na terceira dimensão. A gente tem a percepção de que a nossa vida acontece de maneira linear, porque estamos encarnados nesse corpo físico biológico de terceira dimensão. Mas o que é a nossa consciência, Baba? Nós somos os nossos corpos? Corpo físico? Astral? Mental? Não. Em essência, somos espírito. E o espírito habita níveis internos atemporais. Então, do ponto de vista da nossa consciência superior, ela observa todas as realidades onde nós já nos projetamos nessa dimensão ao mesmo tempo, em simultâneo. Então, uma encarnação passada só é passada porque estamos vivendo agora. Mas do ponto de vista da nossa mônada, do nosso eu superior, tudo acontece no que a gente chama de eterno momento presente. Então, para a gente entender melhor, se o tempo não existe da forma como nós interpretamos na terceira dimensão, o que acontece é que nós não navegamos pela linha de tempo. Nós navegamos por múltiplas realidades paralelas que já existem. Então, quando eu tomo uma decisão, hoje eu vou no programa Caminhos de Axé. Na verdade, esse programa já existia no tempo e espaço. Isso aqui já estava acontecendo. Na verdade, minha frequência mudou para essa realidade onde isso acontece. Isso é uma percepção que desafia os limites da nossa compreensão. E para a gente entender isso, basta a gente olhar para essa câmera. Essa câmera aqui está captando 30 quadros por segundo. Quando eu movimento a minha mão, parece que é fluido. Da mesma forma que a gente tem a impressão linear da passagem do tempo, como sendo passado, presente e futuro. Mas, na verdade, quem cria essa percepção de transição linear é a nossa mente concreta da terceira dimensão. Do ponto de vista do nosso eu espiritual, tudo está coexistindo. Marcos, que loucura! Quer dizer, então, que existem múltiplas realidades, múltiplos eus que estão coexistindo? Sim. Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, no eterno momento presente. E aí, o que acontece? Algumas pessoas, elas possuem uma mediunidade, uma capacidade de se projetar além do tempo e espaço. Quando a gente entende um pouco das canalizações dos espíritos que vivem no plano astral, a gente entende o conceito de looping temporal. Muitas vezes um espírito em sofrimento, ele fica em um tempo que parece infinito. Enquanto ele não muda a sua frequência, ele fica preso naquela situação. Vide os vales umbralinos, né? As zonas inferiores de expurgo. Portanto, o tempo é definido pelo espaço. Na terceira dimensão, o espaço é infinito. Os cientistas olham para o espaço e veem esse universo infinito. No mundo quântico multidimensional, o espaço é finito e o tempo é infinito. Então, é outra percepção não linear. Então, o que acontece? Quando a gente se projeta em níveis mais superiores da nossa consciência, você acessa múltiplas realidades. E, às vezes, as pessoas de casa, elas têm dificuldades, porque algumas pessoas têm capacidades psíquicas mais elevadas. Então, elas se projetam numa linha de tempo futura, a gente chama isso de pré-cognição. É aquela pessoa que consegue prever eventos que vão acontecer. Às vezes, ela se projeta em outras realidades, então ela sonha vivendo circunstâncias e situações completamente adversas. Isso se entrelaça com a sua linha de tempo presente. E o que acontece? Muitas vezes, existem realidades paralelas do nosso eu que estão passando por dificuldades. E eu, naquele momento presente, eu vivo uma dificuldade semelhante.
E aí existe uma troca de informação. E aí você começa a se sentir mal. De repente você, na realidade paralela, está vivendo uma depressão. Agora você tem um término muito abrupto de um relacionamento. Às vezes aquilo entra em simbiose entre linhas de tempo. E a pessoa começa a se sentir mal, não tem essa compreensão e começa a baixar a sua frequência energética. Então um dos nossos trabalhos é expandir a nossa compreensão de que espaço e tempo são definidos por essa dimensão. Existe uma linha original? Exemplo, deixa eu ver se eu consigo Muito explicar bom, a minha eu já pergunta. entendi, mas pode continuar. Já Acho que entendi. é até para o pessoal entender. Maravilha. Será que existe uma origem, uma essência de um local e de uma linha original? Exemplo, existem agora 30, 50 celulares que estão transmitindo o que a gente está falando aqui. Mas o original, nesse momento, e a partir da nossa visão momentânea, é o agora. Isso. Todo o outro resto aqui é uma réplica, uma visão do que está acontecendo aqui. Para a Exatamente. nossa vida em si, existe um local Linha que guia? é o original, a linha Uma guia? linha guia, sim. Toda vida que nós encarnamos em um corpo biológico, existe um plano evolutivo de um eu superior. Aqui eu gosto às vezes de chutar a trave. Eu posso chutar a trave? fica à Posso? vontade. Posso? Então, Pode, deve. vamos botar fogo aqui no parquinho e vamos quebrar crenças. De onde nós viemos? Viemos da fonte, correto? A fonte é imperfeita? A fonte é perfeita. Então, de onde vem esse conceito de que nós somos espíritos impuros evoluindo e expurgando? Vem de uma crença religiosa. Se nós vimos de uma fonte, de uma matriz divina, de um orixá primordial da criação, Oxalá, nós somos perfeitos. O que nós estamos é experienciando em diferentes corpos biológicos, em diferentes estruturas endocrinológicas de seres no universo. Portanto, nosso eu superior, a nossa consciência atemporal, ela programa experiências a serem vividas em diferentes mundos, escolas, sítios de experiência. A linha guia é o projeto perfeitamente alinhado do Baba, da Sol e do Marcos com o seu eu superior. Quanto mais alinhados com a linha guia do propósito espiritual evolutivo, mais você é feliz, mais você é imparável, mais você é resiliente, mais você é próspero, mais você é abundante. O maior sinal de um desalinhamento da consciência espiritual do seu propósito é aquele vazio que aperta no peito, que às vezes está tudo materialisticamente falando perfeito na vida da pessoa, mas ela está sentindo um vazio. É porque o chamado dela não é estar naquele momento ali. É porque o chamado dela é outro. Então, quando esse eu superior ele irradia para que a gente consiga entrar nessa linha evolutiva, o maior sinal espiritual é aquela chama interna. E aí que entram os guias espirituais. A função de um guia espiritual é aparar as arestas para que você não se desvie dessa linha guia onde você está perfeitamente alinhado com o teu propósito de vida. E aí, muitas vezes, acontece o que a gente fala muito sobre cobrança evolutiva. O seu mentor espiritual, ele não está importado com o seu carro, com a sua casa, com essas questões. Ele está se importando com você cumprir o seu propósito espiritual divino, com você viver aquela experiência, e a evolução é viver a experiência e a alma expandir a partir das experiências, e não com você repetir os mesmos padrões e ficar preso no mesmo ciclo. Então, a função do mentor é te libertar. E, às vezes, a libertação vem pela dor, porque a dor é um excelente mecanismo de nos movimentar. Então, muitas vezes, a nossa própria espiritualidade apara arestas para que a gente não se desvie dessa linha guia, porque é essa linha guia que dá o fogo da gente caminhar, de a gente andar. Então, perfeita colocação da pergunta. E uma coisa interessante, assim, se nós somos a fonte e somos perfeitos, para que diabos a experiência? Perfeito. Qual é o referencial? Eu vou dar um exemplo bem prático para a gente entender isso. Tem como explicar para um ser extradimensional o que é o amor de um pai? O que é o amor de uma mãe? Não dá, né? O que é felicidade, alegria? Isso se experiencia. Portanto, as percepções endocrinológicas, emocionais, são únicas de cada genoma no cosmos. E muitos seres de fora da Terra encarnam como humanos para entender as emoções. E é por isso que a linha guia de cada alma é distinta. Para uma pessoa, pode ser um carteiro, um porteiro que vai dar um bom dia para todo mundo, pode ser um servo de orixá, pode ser um canal espiritual, pode ser um grande empresário que vai movimentar a economia de um país, ou pode ser uma pessoa que vai trabalhar com auxílio a outras consciências mais desfavorecidas, mas cada um com seu propósito. Cada um vai
ter um amplo espectro. Existem pessoas que encarnam única e exclusivamente com o propósito de resgatar uma ancestralidade, de abuso do feminino, de maldições e de processos muito densos. Então, a experiência inerente de um corpo biológico, ela não existe nesse banco universal. E essa experiência única, inerente a cada genoma, expande a rede neural da alma. Expande, não perfecciona. Ela já é de uma matriz crística. Mas essa experienciação gera um arcabouço cósmico de informações que expande ainda mais a criação. Portanto, é a experiência que faz com que essa expansão de alma aconteça. Então, todas as experiências são válidas. Você daí de casa, que acha que espiritualidade é você parar de sair, é cortar tudo da sua vida, espiritualidade é ser humano. Tem um mentor espiritual nosso, o Dr. Pasha, que era um médico russo, e ele falou uma coisa assim que ressoou muito conosco. Você só transforma a humanidade sendo humano. A humanidade é o fator que iguala para que a gente transforme o inconsciente coletivo. E se fosse para a gente ser ET, a gente nem tinha encarnado como humano, correto? Então, experienciar a humanidade, os relacionamentos, todas as interações, é um aspecto extremamente importante, tanto quanto essa missão que nós aqui fazemos de despertar de consciência. E como que tudo se conecta, por exemplo? Como que o Espiritismo, a Umbanda, o Exu, a Pombagira, o Orixá, o ET, ou quem quer que seja aí dentro dessa equação vai se encontrar aí? Maravilha. Todos viemos da fonte primordial de consciência. E todas essas consciências que trabalham em diferentes faixas de frequência. Então, o que Exu é uma faixa de frequência de atuação. Então, aquele Exu não necessariamente ele é humano, mas ele está atuando numa faixa de frequência. O que é um caboclo? O que é um preto velho? São consciências espirituais que estão vibrando em faixas de frequência. E por que todas essas hierarquias espirituais estão trabalhando pela cura e pelo despertar da humanidade? Porque todos fazemos parte de uma rede de consciência. Então, a separatividade é uma ilusão da fractalização. Então, a gente agora, você é o Baba, Sol, eu sou o Marcos, Ranieri, Marcos e Sol. A gente tem a ilusão de que somos separados. Mas em níveis espirituais, nós pertencemos a redes de consciências coletivas. E muitos desses guias em diferentes faixas de frequência, eles estão falando, ei pessoal, acorda, vamos sair desse sonho, vamos voltar para a fonte de consciência, vamos habitar níveis mais internos, vamos cumprir a experiência que o seu eu superior programou para você habitar níveis mais internos. Mas por que eles fazem isso? Porque nós somos eles, em outros níveis de consciência. Então, muitos dos nossos guias fazem parte da nossa rede espiritual mais interna. E eles estão aqui porque nós precisamos sair dessa samsara, dessa matriz de controle encarnação após encarnação, para nos integrarmos. Já os orixás, aí eu já faço uma separação. Porque a compreensão que tenho dos orixás é que eles são seres que regem o plano evolutivo divino. São devas regentes. Então a compreensão que temos dos orixás é que Yansan é a força, o deva, que rege todos os trovões, chuvas e frequências da natureza. Então o deva, ele é responsável para que o plano evolutivo aconteça. Então o deva não tem mente, ele é puro sentir. O deva, ele cumpre o plano evolutivo, ele é uma força, uma potência da natureza. Então ele não está experienciando, ele está sustentando. Então existem dois níveis de consciência. Consciências que se desdobram para que a criação ocorra, devas, orixás, e consciências que se desdobram para experienciar, e aí essa consciência mais sábia adentra um plano mais evoluído frequencialmente, um plano mais sutil, e nos ajuda como mentores espirituais. E aí uma das coisas que eu falo é que as forças que se opõem ao despertar da humanidade, todos os seres que se opõem ao despertar, o plano operacional deles é acabar com a natureza. Por quê? Porque o nosso corpo é regido por devas internos, microespíritos. E se eles destroem a natureza do planeta, eles enfraquecem a força dos devas e enfraquecem a nossa imunidade física, psíquica e espiritual. O nosso corpo não foi feito para a gente estar aqui em São Paulo, nessa selva de pedras. É por isso que entram as oferendas, os elementos de axé, para poder retribuir o nosso campo de energia e sustentar a nossa vitalidade. Mas as pessoas acham que espiritualidade é só espírito e se esquece que elas têm um corpo. E que o corpo é condição sine qua non espiritual para que tudo esteja equilibrado. Portanto, os devas, eles têm essa diferenciação. Eles sustentam a criação. Olha que interessante. Vou fazer um paralelo aqui. Você comentou, né? A gente acha que o nosso corpo foi feito para estar aqui em São Paulo. Tem um espírito, que eu não lembro se foi o Sobirajara ou o Pai Benedito. Ele disse o seguinte. Ele falou assim, hoje não está muito comum, tô falando com a minha linguagem, tá? Hoje não é muito comum um cachorrinho com ansiedade? Cachorrinho que fica se lambendo o tempo inteiro? Cachorrinho que está com depressão? E aí ele perguntou, por que vocês acham que isso acontece? Se ele está num lar que tem comida,
num lar que tem amor, num lar onde ele dorme na cama com você, beija na sua boca. Não tem boleto pra pagar. Não tem Exatamente. boleto pra pagar, não tem que fugir de predador, nada. Nada. Por que diabos o cachorrinho tá assim? Aí ele falou, por um único motivo. Ele foi tirado da natureza dele. Perfeito. De alguma forma, aquele cachorrinho, ele tinha que sim estar atento e fugir de predadores. Ele tinha sim que ter um propósito na vida dele para achar a comida dele. Isso. Ele não pode simplesmente acordar, a comida tá num potinho para ele. Ele tem carinho, ele tem amor. Perde a função. Fora o dele. campo emocional dos donos que projetam suas frustrações, que projetam seus apegos, que produzem formas de pensamento e sentimento densas. E qual a função dos pets, desses devas? É nos auxiliar no caminho evolutivo através do exercício do amor. Então, muitas vezes, eles nos defendem de magias, feitiços, miasmas elementais e até transmutam as nossas cargas. Para quem não sabe, é muito comum em algumas tradições afro você ter um animal de totem. Então você pode ter, por exemplo, um cabrito, para quem tem mais espaço. Você pode ter um gato e você sacraliza ele a partir de uma ritualística que eu não posso revelar aqui porque é uma coisa de iniciática, mas que faz esse papel. E aí ele faz um paralelo em relação... Vocês percebem que se o cachorro tá com essa depressão, conseguem chegar em vocês de onde vem a depressão, de onde vem a ansiedade, bate muito com o que você acabou de falar aqui. Exatamente. Essa coisa da gente fugir da natureza física e a natureza natural, Do né? corpo, isso. Nós, nós, evolutivamente falando, ainda estamos muito próximos da época em que vivíamos na natureza. Portanto, o estresse de fugir de um predador, não existe essa diferenciação cerebral do estresse de uma cobrança de trabalho. Então, nós não fomos feitos para ter um estresse constante, sim picos de estresse, de exercícios de luta ou fuga. E aí a humanidade, fora da sua natureza, tanto a natureza mesmo de chão, de terra, de devas, né? habitar, quanto da natureza de equilíbrio do campo emocional, ela está num caminho de adoecimento total. E aí, quando você alia isso ao inconsciente coletivo, o que é o inconsciente coletivo ou psicosfera? É o campo dos pensamentos e sentimentos de toda a humanidade. Isso forma uma crosta, como se fosse uma massa cinzenta em volta do planeta. Isso dificulta, inclusive, que os guias espirituais desçam para incorporar, porque eles têm que enfrentar uma maré de densidade. E aí, por que eu estou falando de inconsciente coletivo? Quantas pessoas hoje estão vibrando em despertar a consciência, em autorrealização, em amor e em propósito? Aí a gente puxa a linha guia. Quantas pessoas estão vivendo na linha guia e quantas pessoas estão vivendo num desvio temporal? A ampla maioria das pessoas não vive na linha guia do seu propósito de vida. Então elas vão emitir formas de pensamento, sentimento de medo, de culpa, de raiva, de crenças limitantes. Portanto, hoje, a massa de pessoas que estão trabalhando pelo despertar da humanidade precisa vibrar muito mais alto para a gente conseguir ancorar as hierarquias espirituais e ancorar um campo de transformação desse inconsciente coletivo. E aí, evolutivamente falando, um dia desse, em termos evolutivos, nós estávamos na natureza. Então, o desenvolvimento planejado pelo plano evolutivo... Só te interromper um pouquinho. Como fazer isso? Como que os mentores, os guias espirituais físicos, encarnados, podem elevar esse nível frequencial de consciência quando a gente tem muitos charlatões no meio do caminho, fazendo de atrapalhando, tudo, né? e vendendo de tudo? É uma mentira, uma história por conta da grana, do poder, do ego, da vaidade. Ai, meu Deus, nossa senhora. Inclusive até para as pessoas entenderem, se defenderem disso. Isso, né? Exatamente. O que eu falo é... Existem infiltrados em todos os meios. E no meu espiritualista, tá rolando um dividir para conquistar. Uma guerra de egos hedionda, sabe? Uma comercialização e uma falta de propósito. E o que acontece? Um dos motivos de eu ter, tipo assim, investido tanto campo de energia é porque eu sou terapeuta holístico e começou a chegar muitas pessoas para mim com o seguinte quadro, Baba. Olha só, eu fiz um curso de formação de terapeuta, eu comecei a atender e aí o meu pet adoeceu. Aí eu começou a brigar em casa, meu filho está tendo pesadelo, começou a queimar a lâmpada em casa e eu tô morta dentro do corpo, não consigo me levantar e meu financeiro foi embora. Eu disse, você fez um curso de formação terapêutica? Esse curso falou alguma coisa sobre Exu? Sobre ponto base, que a gente chama ponto base, mas é tipo uma tronqueira? Falou alguma coisa sobre cristais, sobre fundamentos, sobre devas, etc., que é a estrutura física? Falou sobre a importância da sua saúde? Não. Aí a pessoa chega pra mim desse jeito. Ou será que a minha missão é ser terapeuta holístico? Cara, e você olha o campo dela e você vê que a linha guia da pessoa é ser terapeuta holístico, aquilo me dói. Porque nada deve tirar a fé de uma pessoa. Para mim, fé é território sagrado. Então, quem profana a fé vai ter a justiça divina que merece. E a fé é o princípio primordial de toda a criação. Dentro das afro-brasileiras,
o orixá primordial, Oxalá, é o trono da fé, o cristalizador e magnetizador da criação. Tudo no universo começa pelo raio de fé. Só que eu, Marcos, não gosto da fé definida no dicionário. A fé definida no dicionário fala convicção das coisas que não se vê, que não se tem certeza. Eu quero pedir licença poética para dar uma outra definição da fé. Fé para mim é convicção do divino que você é. É isso. Então, o que é que você vai precisar fazer? Aprender a escutar mais o seu coração e menos a sua cabeça. Porque o coração é a ferramenta espiritual por onde essa fé cósmica se manifesta. E você vai saber olhar pelo coração e saber o que você tem que seguir. As pessoas se confundem muito pela mente. E aí ela vai pela mente, eu tenho que aprender isso, porque vai muito pelos gatilhos mentais e emocionais. Se as pessoas parassem para ouvir o coração, elas saberiam qual encruzilhada da vida elas deveriam seguir. Eu digo que a mente mente. Pronto. Você consegue passar umas dicas pra gente de como se conectar ao coração? O que acontece? Mas calma ainda não, porque Calma. a gente vai fazer igual o Segura João aí, Kleber. segura aí. Segura Igual- o próximo bloco. Igual o João Kleber. A gente vai agora para os comerciais e na volta o Marcos vai falar pra gente aqui algumas dicas pra gente se conectar com tudo de melhor, assim, pra gente conseguir uma vida Ajudar, mais né? Um caminho mais plena. curto. Como entender o seu coração, como se conectar à sua linha guia, tudo isso, tá bom? Então não saia daí. Em alguns minutos a gente retorna e estaremos de volta. Com muito papo bom aqui com o Marcos. Maravilha. Vamos trazer algumas informações da nossa casa. O nosso programa aqui tem como finalidade divulgar a nossa Casa Luz da Estrela Guia, São Paulo, na Rua do Orfanato 1427, onde nós temos atendimentos abertos às quartas-feiras. Quem quiser conhecer mais da casa, quem quiser poder participar dos trabalhos, que nem ontem nós tivemos uma reverência a Xangô, fenomenal, uma energia surreal, aonde trouxe, sabe, libertação, uma cura interior da energia de Xangô. Então vamos lá. Entre no nosso Instagram, Casa Luz da Estrela Guia, lá vai estar o telefone, o endereço para vocês fazerem inscrição para participar dos nossos trabalhos gratuito às quartas-feiras. Além disso, nós temos também com o nosso babá a consulta oracular, que é feita através do baralho, com o seu Zé Pilintra, os dados, os búzios, trazendo mais consciência daquilo que você, o seu ser, está precisando especificamente. Então, às vezes, você está passando por turbulências, algumas dificuldades que você não identifica, mas no oráculo isso vai ser trazido à tona, aí é passado alguma coisa específica, como fazer um bori, como fazer uma soltura, como fazer um ebó. Então, ali você identifica o foco da onde você está tendo certas dificuldades. Então, entre em contato com a Casa Luz da Estrela Guia, lá vai ter o telefone, o WhatsApp, vai ter mensagens que a gente vai receber e ajudar vocês todos a desvendar algumas coisas que vocês não identificaram no seu dia a dia. Bora lá, Casa Luz da Estrela Guia, siga-nos! O que tá acontecendo? Aqui, Falha na rota. falha na rota. Ó, pra quem quiser consulta oracular, todo o programa a gente dá um cupom de desconto. Ah, Quem disser a palavra realidade paralela, escreva a palavra realidade paralela lá no nosso WhatsApp, você vai ganhar 20% de desconto na consulta oracular. Maravilha. Tem algum atendimento, alguma coisa que você faz? Você quer divulgar já? Sim, pessoal. Então, quem busca atendimento de apometria, que está passando por dificuldades que se você percebe que são de origem espiritual, você quer entender justamente o que a gente deixou no segundo bloco, né? Como é que está a minha distância da minha linha guia primordial? Como eu estou desviado do meu propósito evolutivo? A gente trabalha com a apometria, que é uma técnica de desdobramento dos corpos, onde a gente utiliza do nosso poder cocriacional para desdobrar todos os níveis da consciência e identificar quais são os bloqueios que ela está vivendo. Todos os links estão na nossa bio. E para quem quer se formar em terapia de apometria, a gente está com o lançamento do nosso curso Despertar a Consciência Estelar e as vagas encerram na segunda-feira. Todo o link e as informações estão na nossa bio. E antes da gente fazer o intervalo, a gente tinha deixado a pergunta no ar para as pessoas, não era como eu vou identificar, como eu vou ouvir mais o meu coração e vou conseguir silenciar mais o ruído da mente. Ora, eu acho que essa é a resposta da vida, não é? De onde vim, para onde vou? Isso, exatamente. Mas vamos lá. O caminho espiritual, ele exige uma primeira realização. A primeira realização é a desidentificação. Muitas pessoas se identificam com o ego e elas sentem culpa pelo processo de contato com as suas sombras interiores.
Se eu falei anteriormente que você é um espírito, uma condição espiritual superior, todas as cargas emocionais que tu vivestes ao longo da tua linha de tempo são oriundas das memórias dos teus ancestrais, dos registros e enlaces e problemas de processos de outras vidas, de questões fractais. E você precisa ter um olhar muito maduro para com essas sombras e, que nem diz um Exu que me acompanha, nunca entrar na síndrome do lixeiro. O que acontece com o lixeiro? Ele não sente mais o cheiro da própria podridão. Acostuma, né? Acostuma. Então as pessoas se acostumam a viver num estado de frequência muito denso e aceitam situações completamente opostas ao equilíbrio e sanidade mental. Então, essas pessoas aceitam relacionamentos abusivos, aceitam as suas falhas e defeitos e se identificam com eles. E transformam-se numa própria carniça e, ao menor sinal do fedor que você exala para as pessoas, ao invés de você se responsabilizar pelo seu fedor, você culpa o outro pelaquilo que te pertence, a tua própria sombra não trabalhada. Então a pessoa vira uma carniça ambulante e, inclusive, se afasta de relacionamentos. Uma dinâmica de grupo de um centro espiritualista, de um terreiro, ele traz uma dinâmica de grupo evolutiva, porque você precisa lidar com as diferenças de personalidade, com os desafios internos, isso é extremamente evolutivo. Você vê que a pessoa que não está preparada, ela foge logo. Isso tem... O mundo em si hoje, ele está desestimulando com que a gente nos disponha a viver isso. Porque é home office, é não sei o quê. Isolamento, é tudo, você tem que fazer tudo só. Então a primeira coisa, não aceite nada negativo na sua vida. Não aceite menos na sua vida. Isso é um primeiro passo para você começar a fazer uma harmonização do seu campo. Outra coisa, toda vida que você tiver uma escolha na sua vida, veja o que te traz mais entusiasmo, mais coração. Segue diligentemente e com disciplina aquele caminho e vê todos os frutos acontecerem. Se você não ouvir o teu coração, ouvir o teu entusiasmo, mas ouvir a tua mente, ouvir a tua criança ferida, ouvir as tuas feridas emocionais, tu vai estar sempre vibrando numa estação de desalinhamento do teu eu superior. E se você não tem disciplina, seja porque seu corpo está intoxicado ou porque você está com obsessão espiritual, você nunca vai percorrer o caminho para colher os frutos daquilo que você está plantando. Então, número 1, não se acostume com a sua carniça. Se desidentifique do seu ego para assim melhor olhar e se trabalhar e sempre estar se transformando como ser humano. Escolha o caminho com o seu coração e siga com disciplina. E se algo nesse caminho te impede de seguir com disciplina, está faltando campo de energia, aí você vai recorrer a um trabalho energético, a uma apometria, a um ebó para constituir a energia da pessoa, a um alinhamento de coronário, um bori, aí um banho de ervas. Eu falo tanto, eu sou o cara do banho de ervas. Ai, que delícia, né? Todo mundo, Marcos, cadê seu banho de ervas? Todo dia eu tô postando nos meus stories banho de ervas. Eu tomo banho de erva todos os dias. É balde. 2 vezes por dia. Ele toma de balde. Eu tenho uma panela de 5 litros pra poder fazer banho. As pessoas fazem banho às vezes assim, ó. É. Um copo. Eu falo, rapaz, você vai fazer nada não. Não, isso não é nada. Não, tem que lavar a alma. Uma vez eu fiz uma banheira de ervas. Caramba. Eu falei, eu vou ficar aqui submerso. Dependendo da carga, você precisa ir. É muito bom, cara. Olha, o que acontece? Para as pessoas que acham que banho de erva tem a ver com religião, bora falar da ciência da erva? Gente, isso é natureza. Cara, a folha, ela tem um DNA, assim como o reino humano, que determina as suas características e qualidades. Então, o Deva da folha, que a gente conhece como sanha, ele tem uma impressão digital, um DNA espiritual dévico, que programa as qualidades vibracionais de cura daquela planta. Pra quem não sabe o que é o dévico, o Deva é uma força da natureza, uma força que rege. É a parte espiritual que rege a consciência da planta. Então, aquela folha da planta tem um campo magnético com a sua qualidade específica, seja de cura, de descarrego, de energização, de magnetização, e aquilo interage com o teu campo áurico. E o teu campo áurico tem chakras que coordenam as tuas glândulas. Tem um chakra aqui chamado coronário e frontal que vão reger teus neurotransmissores. Então, o campo eletromagnético da folha interage com o campo eletromagnético do teu chakra, ativando o correto funcionamento do chakra, tirando energias densas, restabelecendo a tua energia, a tua vitalidade. É uma ciência espiritual. Clareza nos pensamentos. Clareza nos pensamentos, magnetismo de Intuição atração, intuição. ativada. E aí, eu não conto quantas eu tava morrendo de dor de cabeça, pesado. Chegava no final dos atendimentos ali, tomava um banho de ervas. E Conta uma erva aí que você tomava. Eu gosto de arruda, alecrim e manjericão. É um banho sempre que eu acho bem equilibrador. É uma delícia, né? Arruda, alecrim e manjericão. Um banho que eu sempre gosto de fazer. Às vezes eu coloco eucalipto com gengibre. O gengibre atua como potencializador. E o alecrim. E aí eu consigo fazer um banho mais energizante ali, equilibrador. E como eu tenho
sou um pouco mais desconectado da matéria, minha tendência, pela minha característica espiritual, é voar. Então, tudo que me traz natureza, chakra básico, aterramento, me tem um impacto profundo. E eu acredito que esse impacto tão profundo foi para falar para as pessoas. Porque as pessoas não sabem, a disciplina do banho de ervas às vezes muda a sua frequência do dia. E às vezes falta essa disciplina de ter esse contato espiritual mais interno. Então, um ponto que a gente conversou aqui no intervalo foi sobre rede de apoio. É verdade. Isso é muito importante. É muito importante a gente falar sobre rede de apoio, porque mesmo com você fazendo tudo que a gente falou antes, você não está aceitando sua carniça, você está se identificando, você está buscando o seu caminho espiritual, você está até tomando os banhos de ervas, mas tem vezes que a vida é uma caixinha de surpresas. Existem problemas na sua família, problemas de saúde imprevistos, problemas emocionais, coisas que acontecem no decorrer que impactam o nosso campo. A nossa frequência vai baixar, porque nós somos humanos, ninguém é invulnerável. E naquele momento, se a gente tem um trabalho que ajuda outras pessoas, forças contrárias podem se acoplar. E essa ilusão de invulnerabilidade vem do ego. Não, eu não preciso de ninguém, Não é tudo aceita. para minha hierarquia. Pessoal, o Marcos só chegou aqui porque tem rede de apoio. Então, você precisa ter uma rede. Atrás do trabalho do Marcos, tem uma rede de 50 médios. Eu trabalho junto com o Robson. Quando um cai, o outro ajuda. Exatamente. Então, é importante a gente entender que quando você entra nesse caminho, principalmente se você é terapeuta e trabalha com o despertar de outras pessoas, você é mais visado, você precisa de uma rede de amparo. Seja um centro, seja um terapeuta, seja alguém que trabalha com os orixás, babalorixá, o Pai alguém Santo. que você confie, e aí você vê o seu coração, que possa te ajudar a percorrer esse caminho. Porque todos nós vamos ter baixas. Quem é invulnerável? Até complementando isso, Marco, hoje, né, na Umbanda, eu sempre falo isso, né? As pessoas foram por um caminho de que virei sacerdote, não tenho mais pai de santo, Virei não Deus. tenho mais mãe de santo. Ela vai autônomo. Eu cuido de muitos sacerdotes que estão arrebentados porque ele não consegue se cuidar. Ele não tem uma forma, às vezes falta fundamento, não foi passado para ele. Isso. Às vezes é só uma força externa mesmo que ele precisa, essa rede de apoio. Isso. Então é muito importante você falar isso, porque serve para terapeuta, Pra às sacerdote, vezes massagista. Isso, porque pega a carga das pessoas. O tempo inteiro mexendo na pessoa. Então é muito importante você ter falado disso. Viu? E aí o que acontece? A gente tem, como dirigente de centro, PhD em como as forças contrárias detonam um trabalho espiritual lindo. E o principal deles é justamente a sua criança ferida e essa questão do ego e da vaidade. Porque quando você assume um cargo de liderança, aparentemente parece que você é invulnerável ou que você tem uma responsabilidade, mas todos somos humanos. E humano, carne, sangra. Tem memórias, tem cargas ancestrais que podem abrir. E uma coisa que acontece é que todo processo obsessivo, todo processo de desalinhamento, ele vem porque abre-se uma memória celular de abandono, de rejeição, de maldição, de magia. E quando uma memória se abre no seu DNA, ela vai vibrar no teu campo energético e o universo te trata como você vibra. Então, se abrir uma memória de escassez, de repente o financeiro da pessoa começa tudo a secar, porque um ancestral dela passou por uma grande perda financeira, ela viveu uma situação similar, abriu aquela memória. E você não consegue perceber porque é um processo subconsciente que o teu campo está emanando isso. Então é muito importante, muitas vezes a síndrome do lixeiro ataca todos. Você não percebe o que está acontecendo no seu campo. E se você tem uma sabedoria e humildade de ouvir um feedback de uma pessoa próxima, de uma rede de amparo, de um terapeuta, de um pai de santo, seja o que for, e ouvir, você pode se transformar muito mais rápido. E o que acontece? Geralmente o santo de casa não opera milagre. Então, às vezes, as pessoas que mais podem te dar feedback e orientação são pessoas próximas a você. Você ser sábio é você ter a sabedoria de filtrar o que é o desgaste emocional da relação longa e o que é um feedback verdadeiro que pode fazer tu enxergar as tuas sombras e se transformar. Rede de apoio é para isso. O que você acha? Eu sempre dou um conselho assim. Óbvio que acontece a síndrome do taxamento. Exemplo. Fulano é sempre atrasado. Uhum. Então, mesmo que ele chegue no horário, você fala, não, ele vai chegar atrasado. Já taxou como atrasado por conta de atitudes repetitivas. Então, o que eu sempre falo? Se você tem em 2 ou 3 ambientes que as pessoas têm a mesma percepção de ti, o problema não é o ambiente. O problema é você. Então, por exemplo, a Sol... Aqui com a gente fala, pô, você é muito grossa, cara. Você tinha que se comunicar melhor. Aí ela vai lá pro terreiro. O pessoal, puta, a Sol, ela é insuportável, ela é difícil. Aí vai lá pro trabalho. A mesma percepção, no meu ver,
3 ambientes distintos ou 2 ambientes distintos com Vale a a mesma pena percepção, investigar. vale a pena olhar. Você Vale a concorda pena com olhar. isso? Então, muitas vezes a gente se acostuma com a nossa forma, com a nossa ótica de mundo. E um bom sacerdote, um bom dirigente, ele precisa ter a capacidade de se afastar, de se projetar. Eu digo que uma das habilidades que eu tenho que mais me são fundamentais nesse caminho espiritual é que às vezes quando eu estou no olho do furacão, eu consigo me afastar. E aí eu consigo ter essa visão. Então, quando você vai em ambientes e você provoca determinadas reações, existe algo que você pode trabalhar em si para entender aquele feedback de frequência do ambiente. E o que mais vai fazer a gente caminhar com sabedoria, com resiliência, é a nossa musculatura emocional para lidar com dificuldades. Infelizmente, no contexto do caminho espiritual, as pessoas têm um melindre muito grande. E aí, o maior problema no centro que eu tive em todos esses anos como dirigente é melindre. É a pessoa que não consegue ouvir feedback, que não consegue se projetar na visão do outro, que não consegue lidar com as dificuldades. E a condição evolutiva de resiliência da gente é lidar com dificuldades. Aceitar sombras, né? E fazer com que ela se ilumine. Tirar a sombra e trazer a luz. Como você entende sonhos? Sonhos têm várias camadas, é muito interessante. Quando a gente dorme, o nosso corpo astral, ele se desdobra. Em alguns momentos, quando ele se desdobra, parte da tua consciência que irradia sobre todos os teus corpos pode ir para esse corpo astral e, a depender da tua frequência, você pode ter lucidez e navegar pelo plano extrafísico. A gente chama isso de desdobramento astral. Algumas pessoas, quando elas desdobram, devido a cansaço ou até a sua condição de frequência naquele momento, elas podem ficar em animação suspensa próxima ao corpo e aí existe uma conversa entre o subconsciente e aquele campo emocional dela, e quando ela volta para o corpo, ela vai ter um sonho onírico que vai representar aspectos do seu subconsciente que precisam ser trabalhados. Daí pessoas que conseguem ler sonhos. Existe um outro fenômeno que acontece, que quando aquela pessoa se desdobra, ela vive uma situação no astral, mas a frequência do corpo astral é tão elevada que o cérebro do corpo astral, o modelo organizador, não sintoniza com o cérebro físico. E aí, quando existe o acoplamento dos corpos, a memória fica comprometida. Por exemplo, a pessoa estava atuando numa assistência num acidente de moto. Então tem ali um desencarne, é uma cena forte, violenta. E aí ela está lá dando amparo, doando energia vital para que aquele espírito se desprenda do corpo em sofrimento e consiga ir para outro plano. Quando ela volta para o corpo, a assinatura daquela imagem é muito forte, a frequência dos cérebros não conseguem parear, e aí quando ela acorda, ela diz, olha, sonhei que eu estava ajudando um cachorrinho com a pata quebrada numa floresta, que lindo. Aí ali é uma representação que Foi a mente... maquiado, né? Isso, que a mente criou. Existe um outro fenômeno, isso acontece comigo, que é quando você trabalha em operações de risco. Então, toda vez que você vai para o corpo, é feito um apagão da sua memória. Por quê? Porque se eu me rememorar do que eu fiz no plano astral, aquilo circula o meu campo mental, eu sou encontrado e aquilo gera processos obsessivos que vão prejudicar a minha encarnação como humano. E ainda tem mais um fator, só tu pergunta o sonho, mais um. Existem pessoas que desenvolvem a capacidade de saltar de dimensões, que são saltadores. Então essas pessoas geralmente sofrem muito com a obsessão espiritual. Quando ela vai para o plano astral, o corpo astral dela vibra em outra constante espaço-tempo. Então ela pode ir para o futuro, para o passado ou para realidades paralelas. E aí essas pessoas podem sonhar em outras linhas de tempo. Então isso é um tipo de mediunidade pouco conhecida, muito poderosa, muito visada, e você também pode chegar a desenvolver essa capacidade de saltar em linhas de tempo. Então, olha só de sonho. E déjà vu? Nossa, eu vou contar uma história pra vocês. Incrível. Déjà vu, verdade. Déjà vu, vamos lá. Ó, duas coisas. Déjà vu e depois você entra, pessoas que sonham com alguma situação de morte, e a pessoa morre. Premonição. Premonição, isso mesmo. Precognição, exatamente. Então, vamos lá. Aconteceu comigo agora. Então, o que acontece? Quando você tem uma impressão de que aquilo já aconteceu, muitas das vezes é porque muitas distintas linhas da sua existência estão convergindo naquele momento. E o que acontece? O cérebro físico não consegue absorver as informações que estão vindo de outra constante espaço-tempo. Fica uma impressão de que eu estou me lembrando daquilo, mas aquilo não brota do subconsciente. Fica em outros corpos sutis. Você fica, nossa, eu já estive aqui nesse lugar, eu já estive aqui, mas você nunca esteve. Nossa, isso aqui já aconteceu antes. Por quê? Porque múltiplas linhas de tempo estão convergindo naquele momento. Existe outro processo do déjà vu que pode ocorrer, que é quando você visita algum lugar ou passa por uma situação muito similar a algo que aconteceu no seu histórico encarnacional. E aí, aquela
impressão de que eu me lembro disso, de que isso já aconteceu, ela fica muito forte, mas como ela está no nível subconsciente, ela não emerge e fica só a sensação. Mas vamos dizer que 80% das vezes não é acástico. É várias linhas de tempo convergindo. Aí agora eu vou contar uma história. Terça-feira agora, fui para a Paranormal Experience. E eu sabia que era um ponto absoluto. O que é um ponto absoluto? Em todas as realidades paralelas você vai passar por aquilo. Então, existem coisas que estão programadas. Um acidente, uma doença, uma dificuldade, um filho. Não tem como. Você vai passar por aquilo. E onde fica o livre-arbítrio? Livre-arbítrio é a sua percepção da realidade religiosa. Então, existem momentos que você vai passar por algo. E quando eu saí do Paranormal Experience, eu estava mandando uma mensagem de WhatsApp para o rapaz que iria me ajudar fazendo cortes. No momento em que eu estava enumerando os tópicos daquilo que eu falei no podcast, eu tive um déjà vu tão forte, que o meu corpo começou a suar frio, eu comecei a ficar tonto, tremer, ter uma sensação até de apagão. Eu já vivi isso, e eu fiquei tonto, completamente desorientado. Caramba, Robson, convergiu aqui a linha de tempo, que o Robson foi comigo, que ele também, a gente trabalha junto, né? Cara, convergiu, eu fiquei uns 3 minutos com a minha cabeça girando, tonto e totalmente desorientado. Passou 2 minutos e a gente estava descendo o estacionamento do apartamento que a gente tinha alugado, do Airbnb. Na hora que tá descendo, pegou nele o déjà vu. Ele, caraca, déjà vu. Por quê? Tanto na linha de tempo da encarnação dele quanto na minha, aquele programa, aquele momento, era um ponto absoluto. Estava programado. E em muitas linhas de tempo diferentes, a gente cumpriu a missão, que era levar aquela informação. E ali, naquele momento, foi a percepção mais intensa e forte do que realmente era essa experienciação. E aí, respondendo, quando a pessoa vai para a pré-cognição, ela se desdobrou. No campo astral, o tempo é diferente. Ela se desdobrou no outra constante espaço-tempo, vai para o futuro. Quando ela vai para o futuro, ela vê algo que vai acontecer no linha de tempo futuro. Significa que vai acontecer? Não. Porque aquilo é uma possibilidade. Se essa pessoa mudar sua cocriação, ela pode desviar daquele processo. Muito bem. Então, profecias antigas, o que é um avatar? Um avatar, ele vibra numa frequência mais elevada. Então, vamos dar um exemplo de que o que o avatar faz? Ele consegue subir num prédio de 30 andares e ver o horizonte mais distante. Então, ele tem essa capacidade, ele vai lá e traz uma profecia. Mas se o campo consciencial da humanidade mudar a sua frequência, a gente não entra naquela linha de tempo. Então, uma profecia é a visão de alguém que conseguiu subir os andares da criação e ver um pouco mais à frente na linha de tempo. Mas não é tão importante, por exemplo, eu vejo, né, a questão da morte. Eu sonhei que a pessoa morreu e vai morrer. Aí eu fico pensando assim, o que vai adiantar essa informação se tiver que acontecer? Só vai trazer preocupação? Perfeito. Vai falar que ainda a pessoa que amaldiçoou a outra? Não, e o pior, é vai mudar. Tudo que você fizer na vida de alguém, você tem que ser sábio. Faça sempre para que o campo de frequência dela esteja mais elevado. Existem informações e coisas que eu sei do plano espiritual que eu não falo. Porque se eu falar, só vai baixar a frequência das pessoas. Mas então, você não uma acha que a verdade... gente consegue conduzir? Vou dar um exemplo para você. Eu tenho muitas questões, esses saltos de realidade, e é um dos motivos que nem gosto muito de falar sobre sonhos. Eu já vi situações onde eu consegui adequar. Então, por exemplo, hipotético. Eu vi uma situação onde uma pessoa que eu conhecia morreu por um assalto. Eu, de alguma forma, consegui ir nas beiradas, fazendo com que situações que poderiam propiciar o assalto não acontecessem. Mas você então, não falou, tu vai morrer não. no assalto. Você falou, cara, cuidado com a tua segurança. Faz isso, Evita isso. Evita isso, tal. Porque aí você não mexe no campo emocional dela. Porque o que é que faz, Baba, a gente navegar pela linha de tempo, pelas diferentes realidades? É a nossa frequência. Então, eu não estou avançando no tempo. 12h53 e 12h13. Não é o tempo que está passando. É a minha frequência como percepção da realidade que está mudando de realidade paralela a cada ciclo de tempo. Só que o que vai determinar o próximo quadro dessa realidade paralela, dessa caminha frequência? Então, se você tem uma pré-cognição, você vai orientando aquela pessoa, cuide da sua saúde, vá fazendo o seu trabalho, etc. Porque se a frequência dela baixar, é mais fácil ela navegar para uma realidade densa, talvez nem um assalto, mas dentro de carro, porque a frequência dela está densa. Agora, quanto a desencarne, a experiência que nós temos é que a espiritualidade faz de tudo. E só existe realmente aquele desencarne quando a linha do tempo está muito desviada da linha guia. Então a espiritualidade interfere de todas as maneiras para que não ocorra um desvio encarnacional. O que é um desvio encarnacional? Um desencarne não programado
dentro do plano evolutivo e ela interfere mesmo de maneira direta. Ela só deixa acontecer se a pessoa está muito desviada da linha guia. E aí, a própria espiritualidade, não, realmente aqui está numa rota de negativação. Então, uma coisa que eu gostaria de falar a todos os terapeutas, pais de santos, sacerdotes que estão nos ouvindo e vendo aqui. Não atire pedras. Não perca o seu tempo julgando, agredindo, porque isso é dividir para conquistar. Quem está vibrando na frequência de negatividade há de encontrar o seu desígnio, o seu destino por aquilo que vibra, seja nesse plano ou seja em outro. Quando você começa a baixar o pau, jogar, você cria uma corrente de magia, porque a magia é o quê? É um decreto mental, é uma energia emocional que você joga. E aquilo alimenta um quadro obsessor e ao invés de você estar trazendo esclarecimento, você está alimentando forças contrárias que estão se aproveitando daquilo. Você entra nisso, então né, você junto. traz a sua verdade, o seu conhecimento, esclarece as pessoas, mas não entra nessa dualidade, porque é essa dualidade que está alimentando os conflitos que estão acontecendo. Essa polaridade, a falta de neutralidade das pessoas que alimenta os conflitos que se manifestam no plano físico. Porque tudo que acontece no plano físico é autorizado inconscientemente pela própria humanidade. Então a neutralidade nesse aspecto é muito bom. E aí você vai pelas beiradas nessas pessoas. Orienta, vem pra cá, tome cuidado. Aí isso é bacana, mas não vai baixar a frequência das pessoas. Sim, sim. Muito bom. Cara, voou o tempo. Olha, acabou. Entramos numa bolha temporal. Aqui, Jean, aqui acabou, o Jean. espaço-tempo é diferente. É diferente, Mas eu queria te convidar também pra gente ver se a gente faz uma parte 2, inclusive até antes de você voltar pra São Paulo. A gente faz online mesmo. Maravilha. Acho que vai ser muito bom. Maravilha. Tem bastante dúvida, muita acho que coisa, é história né? que a gente falar sobre isso. Isso. Eu sou um cara muito curioso, assim, eu gosto muito de dando corda pra gente ir explorando possibilidades, acho muito legal. Porque a mente aberta é fundamental no caminho do despertar. Vamos marcar. Não Entender vamos o que está deixar isso acontecendo parar, com a não, gente, né? né? É muito importante. Eu digo É que a isso. compreensão é uma forma de misericórdia. Porque você Exatamente. passar às cegas por um processo espiritual é muito doloroso. Mas se você está no meio do campo de batalha e sei, cara, depois desse deserto tem um oásis ali de consciência, eu entendo o que eu estou passando, você tem mais força e resiliência. É isso. Eu queria falar de Exu, mas não vai dar tempo. É. Não dá tempo, Tá? não dá tempo de nada. Mas, quem quiser te seguir nas redes sociais... Canal Espiritualidade Estelar, pessoal, Instagram e YouTube, tem muito vídeo gratuito, informação bacana, segue a gente lá, pessoal. Muito Beijo bom. no coração. Obrigado a todos que assistiram até aqui. Mais um programa se encerrando. Não perca os nossos conteúdos. Incrível, né? Lembrando, quem quiser consultor ocular, entre em contato com o 11 93330 4477. Você vai falar a palavra realidade paralela. E hoje você ganha 20% de desconto na consultora ocular comigo. Corre, porque já não temos mais atendimentos para junho, tá? Já estamos em julho a agenda. Então é isso, muito obrigado a todos. Eu sou o Baba Exu, esse é o Caminhos do Axé. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado, meu irmão. Foi ótimo ter você prazer, aqui. foi maravilhoso. Axé, Mojubá, e é isso. Gratidão a todos.